Boa noite, pessoal. Boa noite, Vicenzo. Saudações ao Viverte, né? Poderia ser melhor. Confirma se o som ficou melhor assim, gente, por favor. Daisy. Está sem som? Confirma que a Luciana está sem som. Está sem som, Luciano? Som. Ah, perfeito. Então, o som melhorou agora, né? Claudinei, obrigado. João Rossati, Francisco. Ok. Acho que deu um probleminha aqui no microfone. Verônica. Obrigado pelo retorno de todos. Maria Sueli, Vânia, boa noite. Márcio, boa noite. Soraya, Aguiar. Rosana, Edson Almeida. André Gomes. Não voltou o som, André Gomes? Boa noite, Edu, Michel, Douglas. Está falando que está sem som novamente? Boa noite, Zonilda, Zefa, Zé Medeiros, Célia, Wagner. Bom, pessoal, o som está normal. Nós vamos iniciar a live. Se tiver alguns problemas, vocês vão falando que nós vamos tentando acertar aqui. Hoje eu vou procurar fazer uma live breve. Nós vamos ter aí algumas restrições aqui com o horário, no local onde estamos. Então eu vou procurar ser o mais objetivo possível e procurar responder a todas as perguntas que vocês nos enviaram com antecedência. Agradeço em primeiro lugar o envio dessas solicitações, dessas perguntas, para que possamos aproveitar ao máximo aqui a nossa live, eu e o Johnson, e poder esclarecer o máximo de dúvidas possíveis aí neste momento. Adiei a live da semana passada por motivos particulares e também para que nós tivéssemos mais tempo para poder dar respostas aí sobre alguns questionamentos, algumas perguntas que vocês nos enviaram, né? Em primeiro lugar, a nossa última live ela ocorreu no dia 19 de janeiro e de lá para cá nós tivemos aí uma série de informações, né, muito tristes, né, e um período muito difícil que a gente atravessa, né? Primeiro, o acidente aí com a Kátia, lá na Celso Garcia, no dia 21 do 1. Hoje ela está lá no Hospital Santo Isabel em recuperação, e aqui a nossa força, a nossa energia, para que ela se recupere o mais breve possível. Tivemos aí alguns casos de Covid, né, nesse período, né, e hoje a gente teve a notícia que o EduSec teve alta, e o Nailson, da SE, ele teve Covid, estava se recuperando, mas teve algumas complicações e teve que fazer uma traqueostomia, né? Então hoje ele está com o quadro dele estável, né? Mas infelizmente ele teve ainda algumas complicações aí. E nesse período, nesse último mês, nós tivemos aí a notícia de 5 empregados que vieram a falecer, né? E então meus sentimentos às famílias, aos amigos, aos colegas de trabalho por essas perdas
irreparáveis, né? Pessoas que estavam aí em atividade presencial, infelizmente vieram a óbito, né? Murilo da JetCN, o Joaquim da JetSU, o Nilson da sinalização, o Eugênio da NO, o Érico Zamboni, GPV. Nossos sentimentos a todos pela perda, e eu sei o quanto essas pessoas fazem falta aí no dia a dia, e que Deus as acolha aí da melhor forma possível e conforte o coração de todos os familiares. Nós, inclusive, já começando a nossa live, pelas perguntas que a Luciana recebeu no WhatsApp da DR, né? Essas perguntas, nós tivemos aí algumas questões que pediram esclarecimento, e vou começar pelos casos de Covid. Então, a primeira pergunta foi: quantos empregados já tiveram Covid e quantos vieram a óbito, né? Então, na realidade, assim, nós tivemos alguns casos de Covid na empresa, né? Confirmados aí desde o aviso geral 022 de 2020, foram 265 casos confirmados, né? Sendo que desses 84 de familiares, e de contatantes, nesse universo aí de praticamente 300 empregados, nós tivemos contatantes confirmados 17 e 303 negativos, né? Então, é um número até baixo, né, em relação à situação que a gente está vivendo. Embora sempre a gente ressalte que o empregado familiar ou aquele que é contatante não necessariamente contraiu o vírus na atividade, né, trabalhando na empresa, mas, logicamente, todos esses protocolos que nós estabelecemos no aviso geral 022 de 2020, eles têm reforçado a necessidade dos cuidados, e nós estamos aí com a nova variante do corona, e eu quero aproveitar para reforçar a necessidade de todos tomarem os cuidados, né? Não só do distanciamento, mas também em relação à utilização de máscara. Nós tivemos aí, mês passado, esse mês ainda, a licitação das máscaras, né? Depois de muita cobrança, de muitas situações que a DR encaminhou, nós tivemos já a publicação desta empresa que ganhou essa licitação, e a previsão que em 30 dias aí essas máscaras estarão já sendo entregues aqui na companhia e distribuídas a todos os empregados. E aí, logicamente, recebemos ainda aqui algumas reclamações de empregados que insistem em não utilizar as máscaras nas dependências da empresa. Então, lembrando que existe um aviso geral falando do uso obrigatório das máscaras. Isso implica em multa para a companhia, caso seja detectado por algum órgão aí do governo, e também em punições, né, em ações administrativas por parte da companhia. Então, eu peço, mais uma vez, que todos colaborem e usem a máscara, façam a higienização das mãos com frequência. Se houver alguma falta de algum item de sanitização, de higiene nas dependências da empresa, sempre comunique a sua área para que faça essa solicitação ao DSA, e na falta desses itens vocês podem nos comunicar. Da mesma forma, sempre que houver algum caso confirmado de Covid na área, está no protocolo que a área encaminhe uma solicitação de higienização do local ao DSA, e também a relação dos empregados contatantes ao DSS, para que eles sejam afastados das atividades imediatamente após a identificação como contatantes. A diretoria de representação está agora fazendo um estudo sobre o contrato atual que a gente tem com a empresa de limpeza. Estamos fazendo esse estudo no sentido de solicitar um aditamento desse contrato, para que tenhamos
também uma higienização mais apropriada aí para algumas situações que nós identificamos, mas para isso a necessidade de se rever esse contrato, e nós já estamos trabalhando com essas situações. Uma outra questão: como ficará a situação do agente de trânsito impedido de tomar vacina por ordem médica, já que sua atividade não pode ser em teletrabalho? Olha, nós não sabemos, não temos conhecimento dessa situação. Se houver alguma restrição para alguém tomar vacina, isso, logicamente, vai ter que ter um relatório do médico, um parecer dele, o porquê disso, né? Não temos conhecimento dessa situação, temos que aguardar as orientações aí, publicações dos órgãos governamentais. Os agentes de trânsito incluídos no grupo prioritário serão incluídos no grupo prioritário de vacinação, e os empregados do grupo de risco e os empregados administrativos. Como falamos na última live, nós conversamos com o secretário de Mobilidade, o Levi, sobre essa situação, e ele nos informou que há, sim, a intenção de fazer com que todos os empregados, seja da CT como da SP Trans, estejam numa das fases aí de vacinação. Logicamente, isso não depende exclusivamente nem da empresa, nem da prefeitura. O governo mesmo o governo federal é que está determinando esse plano de vacinação, e esperamos que em algum momento os empregados sejam priorizados, mas como disse, isso está sendo construído internamente junto do governo para que estejamos dentro das diretrizes e possamos ser contemplados, uma vez que estamos aí na linha de frente e precisamos, logicamente, que essas situações sejam antecipadas, né, dentro do possível, e assim que tiver alguma posição concreta sobre isso, nós informaremos a vocês. Mas a intenção é que sim, porém não há nada definido, pelo contrário, nós estamos com falta de vacinas, né, e isso é geral e é para todos. Em relação à compensação de horas, porque a turma que está trabalhando presencial não pode compensar a partir das 7 da manhã, nunca paramos durante a pandemia, ônibus, metrôs lotados. A compensação será iniciada em 11/3, mesmo sem o retorno presencial do grupo de risco. Quem está presencial começa a pagar, o empregado em teletrabalho do quiosque começa a pagar quando retornarem? Sim, os que estão em atividade que não seja presencial farão essa compensação quando retornar. Os que estão presencialmente farão a partir dessa data, ou como eu disse em outra live, ela poderá até ser postergada. Isso vai depender aí de uma série de situações. Então, a solicitação aqui é para que essa compensação seja possível a partir das 7 horas da manhã. Então, nós já conversamos com o RH nesse sentido, e há um encaminhamento da diretoria de representação que está sendo analisado para que isso possa ser viabilizado. Mas, como eu disse, ainda vai ser analisado, e esperamos que estas compensações possam ocorrer a partir das 7 horas da manhã. E assim que tivermos também alguma posição sobre isso, nós informaremos aí a todos. PDV, como será aberto o PDV? Os critérios para adesão serão iguais ao último PDV? Os empregados do grupo de risco poderão aderir ao PDV, se houver? Haverá PDV para agentes em atividade? A DR pode encaminhar proposta de PDV à diretoria? Assim, por enquanto não há nada discutido nem encaminhado referente a PDV. O que a companhia havia anteriormente planejado era para que em janeiro do ano passado nós pudéssemos ter um PDV. Chegamos até a divulgar isso aqui pela DR, e com alguns critérios que, por conta das questões orçamentárias, acabaram não prosperando. E agora nós estamos aí com algumas situações sendo discutidas com a administração. Não está descartada essa possibilidade, mas, como eu disse, não há nada oficial. Nós temos que aguardar, porque antes do PDV nós temos uma questão a ser resolvida, que é aquela que está atrelada à questão que envolve a emenda constitucional 103.
Então, foi publicado pela companhia o aviso geral 021, né, que fala da emenda constitucional e novas regras de aposentadoria, e ali fala da questão dos 75 anos e das aposentadorias concedidas até, ou no caso posterior, a 12 de novembro de 2019, que é onde os empregados que se enquadrem nessa situação poderão ser desligados da companhia. E a DR, ela questionou uma situação que poderia haver a possibilidade desses empregados serem desligados sem os direitos previstos em acordo coletivo, né? E nós estamos aguardando aí essa posição final que vai vir agora do governo, e a companhia ela fará uma comunicação sobre isso. E a gente sempre vem alertando que quem se aposentou, ou seja, o período de concessão foi até 12 de novembro de 2019, não se aplica a ele essa situação, e sim aqueles após o dia 13 de novembro de 2019. Quer complementar alguma coisa? Não, já falou tudo. Então, somente posterior a esta definição do que vai ocorrer com os empregados nessa situação, que se enquadrem após a reforma da Previdência, é que haverá provavelmente qualquer discussão referente a PDV e outros assuntos relacionados. Em relação ao PPR, quando será pago, nós divulgamos aí nos grupos recentemente uma publicação do Sindviários que falou a respeito do pagamento do PPR e que isso está sob júdice. Quer comentar algo? A empresa apresentou o recurso, já foi aceito pelos desembargadores, e agora só resta aí aguardar as decisões judiciais posteriores, né? Na realidade, o sindicato vai apresentar as contrarrazões e o processo vai ser remetido para o TST. E aí é só a agenda do TST que determina esse julgamento. Sobre o pão. Então, nós recebemos várias solicitações a respeito do problema envolvendo o hospital ACD. A ACD andou suspendendo aí alguns procedimentos e consultas, né, de empregados e dependentes que faziam tratamento na ACD, e isso entrou numa fase de negociação. A ACD ela pediu valores muito acima do que aqueles que até então praticados, e desde então a área de recursos humanos está em negociação com a ACD. Ou seja, não significa, por enquanto, que ela foi descredenciada. Nós aqui da DR temos reforçado a necessidade de se restabelecer este convênio com a ACD, que é muito importante aí para o tratamento, para diversos tratamentos que já estavam ocorrendo, e acreditamos que isso poderá ser viabilizado. Então, nós estamos acompanhando isso e insistindo aí para que a companhia possa efetivamente fazer novamente este acordo aí com a ACD. DEC Noite, alguma novidade sobre o corte da DEC Noite? De quem foi a sugestão de propor que o critério do superior imediato, o agente possa sair sozinho à noite em uma cidade como São Paulo? Bom, sobre o procedimento da equipe noturna, nós fizemos uma enquete com todos os empregados, solicitamos que todos nos enviassem propostas que foram encaminhadas e discutidas numa reunião entre a DR e a SET, para que a SET, junto com o seu corpo técnico e gerentes, pudesse atender algumas demandas dos empregados. Lembrando que a principal delas diz respeito ao quê? A cobrança que houve por parte de vários empregados de que haviam direcionamentos ou favorecimentos nas escolhas dos empregados da equipe noturna, e até mesmo não está havendo um rodízio constante desses empregados, e nós identificamos algumas situações dentro do POP que acabavam levando a isso, porque elas pegavam a nota do SGD e as melhores notas entravam no processo de escolha, ou seja, estavam selecionados.
E aí ocorriam muitas notas iguais, né, ou muito próximas umas da outra. E o critério de desempate era o que estava há maior tempo no STEP. Então, com a mudança que foi encaminhada para a 7, a proposta, a divisão, o SGD, mesmo a gente não tendo no último ciclo, eles optaram em não fazer fazer um sorteio, né, conforme alguns haviam solicitado, porém, dividir os grupos de empregados selecionáveis, ou seja, que tiveram nota acima de 80 nas últimas 5 avaliações, e eles foram divididos em 3 grupos, a pedido de vocês. Então, no grupo A, estarão os candidatos que não iniciaram a titularidade em equipes noturnas nas últimas 3 etapas. Ou seja, eu tenho conhecimento de empregados que nunca conseguiram ir para deck noite, ou um outro foi esporadicamente, e agora eles estarão no grupo de prioridade para entrarem nessa escolha. Se assim ainda não suprir todas as vagas, aí vai para o grupo B, que são aqueles que iniciaram a titularidade em equipe noturna nas 2 últimas etapas, ou seja, não iniciaram nas 2 últimas etapas. E o grupo C para os demais candidatos. Nós encaminhamos também um pedido que entendemos que era justo para que os empregados, os agentes de trânsito, agente 1 e 3, pudessem fazer parte desses critérios de escolha. A 7, segundo a 7, ela consultou o RH a respeito disso, e a informação que nós recebemos da 7 é que o agente de trânsito 1 ele teria problemas em relação a exercer atividades noturnas que seriam compatíveis à do agente 2. Isso poderia criar algum problema futuro para a companhia, então optou-se em não contemplar o agente de trânsito 1, que assim, nós temos alguns questionamentos a respeito disso, entendemos que ele poderia até realizar essas atividades sob supervisão, mas segundo a 7, nem sempre essa atividade poderá ser realizada desta forma, portanto, isso não foi contemplado. No caso do agente de trânsito 3, tem que ter atividade de guincho na sua área, senão ele não poderá participar desse critério de escolha. Tem os agentes de trânsito 3 que não são guincheiros, eles poderão participar do processo e poderão até ser escolhidos, desde que nesses critérios de ordem de escolha ainda restem vagas para serem preenchidas, e aí, nesse caso, ele poderia entrar, aí entra mais a questão financeira, segundo o que ficou definido. Enfim, nós teremos esse ciclo agora em abril, e mais um outro em outubro, e nada impede que a gente retome essa discussão e ainda possa rever aí esses critérios para a equipe noturna. Alguma coisa para perguntar? Com relação aos uniformes, os novos uniformes, a faixa refletiva da camisa será recolocada um pouco para cima, para não ficar por dentro da calça. Nas calças refletivas fica dentro das botas, outra no joelho. O ideal é que a faixa ficasse na altura da coxa. O problema dessa colocação aí da questão da faixa é uma norma que estabelece o ponto correto de se colocar essa faixa refletiva, tá? Então, não tem-se muito campo para colocar acima da coxa, abaixo da coxa. Ela tem uma medida específica, um padrão específico para isso. Então, o que haverá de mudança são alguns ajustes nessas calças, né, nesses uniformes. A calça do uniforme da operação ela será na cor preta, né, para todos. E a previsão aí é para que a empresa que ganhou a Ideal Work, e ela tem um prazo aí de 120 dias para a entrega desses uniformes, e este prazo, segundo lá o pessoal do almoxarifado, que sempre nos atende muito bem, do almoxarifado, GRA, ela... Deixa eu ver aqui do abrigo... Será até 8 de junho, mas provavelmente haverá a antecipação disso.
tá? Pelas informações que nós recebemos, há uma grande chance dela ser entregue em maio e esperamos até, talvez, que em abril a gente tenha, talvez, até alguma novidade sobre isso. Os demais uniformes da sinalização, aconteceu um problema, não houve lance na licitação para o uniforme da sinalização. Então, ele será republicado. Tá? Em relação aos uniformes da GAP, eles já estão para ser entregues agora no início de março. Nós temos também a programação de entrega de botina de cano longo, botina de segurança e cinto, com prazo até 8 de maio, né, para a entrega dessas botinas. E de demais EPIs, botinas de segurança com biqueira de aço e dos guincheiros, houve um problema lá, né, com o fornecedor, né, a luva de vaqueta de couro, protetor auricular e outros EPIs. O fornecedor não foi localizado para assinatura do contrato, será penalizado e o novo processo já está em andamento. Tá? Então, nós tínhamos uma empresa para fornecer esses EPIs, infelizmente, a empresa não foi localizada para a assinatura do contrato, então terá que ser novamente republicado aqui esse novo processo. E de outros EPIs, né, também tivemos algumas situações que a empresa terá que fazer novas publicações a respeito disso. Tá? E como eu falei também sobre as máscaras, isso foi um encaminhamento que a DR fez. A empresa Mafra Indústria está confeccionando essas máscaras com previsão de entrega de 30 dias, segundo informações que recebemos da área responsável. Tá? E já falando sobre uniformes, nós havíamos passado uma orientação que aqueles que porventura não tiverem condições de utilizar os uniformes, que façam um relatório, entregue para a sua área, não há mais condições de utilização desse uniforme, para que seja autorizado a utilizar aí um colete, uma outra forma de poder trabalhar no dia a dia, infelizmente não nas condições ideais, mas também dentro do acordo coletivo está previsto que ninguém poderá ser punido em relação a isso. Então, a gente sempre orienta que procure a sua área e comunique sobre essa situação. Quando os empregados maiores de 75 anos serão demitidos? Nós já falamos sobre isso agora há pouco. Acredito que nas próximas semanas nós teremos alguma novidade sobre isso. Gostaria de saber se tivermos funcionários demitidos porque se aposentaram, por enquanto não. E sobre essa questão da estabilidade, isso por enquanto não é possível. Sobre se haverá reajuste salarial, dissídio, nós não temos ainda nenhuma posição sobre isso, né? Nós, logicamente, sabemos aí das situações, né, que o próprio sindicato está cuidando disso. A empresa vem recorrendo daquela situação que garantiu a data base de maio do ano passado, porém, há algumas diretrizes aí do governo para que se retomem aí algumas discussões e assim que isso sair, acredito eu que o sindicato será o primeiro a estar informando a todos. Tem alguma coisa? Só com questão, dificilmente teremos aumento, né? Dissídio com certeza, mas o aumento, que eu acho que é isso que é a pergunta, dificilmente vamos ter por conta da lei complementar aí que impediu esse tipo de aumento e só permite que ocorra o aumento a partir de janeiro do ano que vem. William, e tem mais uma outra pessoa que perguntou sobre o agente de trânsito, por que ele fica impedido de concorrer à DEC Noite? Na realidade, o que está ocorrendo, assim, foi feita uma restrição àqueles que têm uma faixa salarial superior aos demais. Então, eu entendo que o critério ele foi estabelecido dessa forma justamente pela questão financeira. Tá? E ele não está impedido de ir para a DEC Noite. Ele vai para a DEC Noite depois que não tiver mais o operador 2.
Sobre o seguro de vida em grupo, houve alteração? Sim, nós até então estávamos com a Unimed, né, com o seguro de vida da CET, estamos, né, mas já ganhou essa licitação a empresa Sura, SURA, que será a nova empresa que fará aí, será responsável pelo seguro de vida dos empregados, né, que tem cobertura para morte natural de 15 salários nominais, morte acidental de 30 salários e invalidez total permanente de 15 salários nominais. Então, a Unimed Seguro, ela está deixando aí a nossa de ser a seguradora e passará para a empresa Sura. Vai ser estendido o número de pessoas em home office. É assim, as pessoas que estão em home office, aí por conta do grupo de risco, se essa foi a pergunta, eu entendo que nós entendemos que a companhia, desde da questão que envolve lá a questão que envolve o fim da MP 927, que estabeleceu ao grupo de risco uma série de situações, entendemos que todos os empregados, desde que a área defina um plano de trabalho, possam estar em home office ou teletrabalho, desde que isso seja possível. Tá? Então, isso fica a critério das áreas. Eu tenho conhecimento de alguns empregados que, inclusive, têm completado aí 60 anos, tem se estabelecido um plano de trabalho para eles, mas isso, cada área tem autonomia para definir. Sobre as mudanças eu já vou falar, né? Funcionários da CT, DSV, General, Laguna. Bom, vou aproveitar e vou falar sobre isso. Então é o seguinte, nós tivemos a desocupação de alguns andares aqui no prédio da Barão, o que vai permitir que a mudança da Generale possa ocorrer gradativamente. Então, serão 3 andares que estarão desocupados, né, o 4º, 6º e 12º, e a área de planejamento ela está preparando os layouts para fazer o remanejamento do pessoal da Generale aqui para o prédio da Barão. Porém, para isso tem que haver condições, né? Nós sempre lembramos, já havíamos questionado ano passado, que estaremos atentos aí ao que está previsto na NR 17 e também nas medidas sanitárias, inclusive de distanciamento, para que ninguém tenha problemas em relação a risco e tenha as condições ideais. Mas ainda falta mobiliário. E assim que houver mobiliário, é que será possível a transferência do pessoal da Generale para o prédio da Barão. Tá? Da mesma forma, tem a situação do pessoal da Sumidouro. Então, hoje a Secretaria DSV estarão no mesmo prédio lá na Rua Boa Vista. Então, o pessoal da Sumidouro DSV vai para o prédio da Boa Vista, né? E o pessoal do GSU, por enquanto, isso ainda não está definido, a informação nos passaram agora há pouco. E, inclusive, o pessoal, a CIPA, o Cirino, o Mandate do CRE também havia entrado em contato comigo, e a informação que eu recebi agora há pouco é que isso ainda não está definido, porque não há ainda um local que foi contemplado para permitir essa possibilidade do pessoal da GSU ir também ao prédio da Boa Vista. Quando falar de imobiliário e tudo mais, é a mesma situação aqui da Generale. Se houver, e quando houver mobiliário, que o pessoal poderá ser transferido de uma área para outra. E aí, respondendo aqui sobre a Laguna, existe aí um comentário de que a Laguna poderia ser transferida para a Marginal, desde que o pessoal do DSV saia, o pessoal do GSU também saia, e aí poderá haver esta possibilidade, mas isso nem chegou a ser discutido. Isso ainda depende de situações a serem discutidas com a DO, né, e para que possa ser possível ou não. Então, como a política que foi implementada aí é para a economia de gastos,
seria um aluguel a menos, né, no caso da Laguna. Mas, como disse, não tem nada ainda definido sobre isso, e até que isso aconteça, uma série de adequações e ajustes terão que ser feitos antes que isso possa ocorrer. Como ficou a troca do VR e VA? Então, a Verocard ela apresentou uma série de exigências aí que a companhia pediu. A relação de estabelecimentos que ela apresentou é superior àquela que havia sido exigida. A CT fez análise por amostragem de diversos estabelecimentos, centenas de estabelecimentos, solicitou que algumas áreas que ela não identificou proximidade aos locais de trabalho pudessem ser revistas, e a Verocard vem apresentando, atendendo a essas solicitações, mas ainda não ficou definido, mas tudo indica que ela será de fato a empresa que vai assumir aí a gestão do VR e VA, tá? Mas ainda isso está aguardando uma posição final, uma análise desses contratos de estabelecimentos que até então eles haviam informado, para que a CT dê uma posição final a respeito disso. Tá? Eu vou passar a palavra para o Johnson, para ele falar a respeito aqui de uma situação que envolve a declaração de bens, né? A gente foi questionado recentemente aí sobre isso. O ano passado todo mundo teve que enviar aquelas declarações de bens fisicamente, e nós já havíamos na ocasião questionado isso, e agora nós voltamos aí a fazer alguns encaminhamentos nesse sentido. Nós encaminhamos um ACI pedindo para que seja utilizado apenas aquela declaração eletrônica que nós fazemos no CIS-4. Né? Nós entendemos que a instrução normativa do Tribunal de Contas perdeu a eficácia, mas já encaminhamos para o SRH o pedido de que não seja mais utilizado a entrega física da declaração. Vamos aguardar o posicionamento disso, mas mesmo assim nós também vamos encaminhar um pedido ao Tribunal de Contas do município, pedindo para que o Tribunal de Contas revogue a instrução expressamente. Então vamos aguardar aí para ver qual será o desenrolar dessa situação. Tem uma pergunta aqui que o pessoal do RH tirou do sistema as notas do SGD. Nós ainda não temos conhecimento disso, eu logo vou informar a respeito. Porém, eu já vou aproveitar a ocasião para dizer o seguinte: nós estamos solicitando já de algum tempo aí a revisão do plano de cargos, e a principal ferramenta que nos restou foi justamente o SGD, que tem que ser reformulado completamente, como já falamos em algumas lives, inclusive na última. Nós estamos conversando com a RH nesse sentido. Em breve, eu tenho a intenção, assim como foi feita na questão da DEC Noite, fazer uma enquete com os empregados a respeito desta situação envolvendo o plano de carreira e o SGD, principalmente. E para que a gente mude aí essa metodologia que existe aqui na companhia e possamos ter um sistema de avaliação de desempenho mais seguro, e principalmente com treinamento. A gente identificou uma série de problemas, né, na situação que envolvem as avaliações de desempenho, e a gente precisa reformular esse sistema para que ele possa ser novamente colocado aí em prática. Em breve, então, faremos aí alguns encaminhamentos nesse sentido. Existe algum estudo, sugestão junto à CT para ajuda de custo para quem vende carro? Por enquanto, não. E na atual conjuntura, eu acho muito difícil de a gente ter alguma ajuda de custo nesse sentido. Tá? Seria o vale combustível, que eu acho que é uma matéria de acordo coletivo. Exatamente. É uma matéria de acordo coletivo, e eu sugiro que o colega encaminhe também essa sugestão para o sindicato. Bom, é isso aqui sobre... Então, vamos lá, que a gente tem que acelerar aqui. Nós tivemos aí algumas reformas de prédios, né? Haverá continuidade dessas reformas.
está sendo priorizado aí a finalização do prédio da Guido Calói e depois será lá do prédio do Campo Limpo, como eu havia informado. Falta de materiais operacionais, estão havendo novas licitações. Sempre que houver necessidade, vocês têm que cobrar na sua área a necessidade de ter esse material disponível. Se vocês tiverem algum problema em relação a isso, entre em contato aqui conosco para a gente possa conversar aí com as gerências a respeito dessa situação. Nos perguntaram aqui a respeito do seguro da frota. Então, nós vamos depois divulgar isso em texto, mas só para falar a vocês. Os valores de franquia são dos veículos Saveiro de R$ 3.949, do Voyage R$ 3.245, do Gol de R$ 3.033, Ranger R$ 6.360 e da Master de R$ 8.900. Tá? Então, esses são os valores hoje das franquias das viaturas locadas. Tá? Lembrando que há um outro processo para tratar dos casos de RAT envolvendo as viaturas novas, diferente daqueles que são julgados pela CAL, que o Johnson faz parte. Quer comentar alguma coisa? Com relação à CAL, ela está tendo uma breve mudança aí, né? Os veículos locados não será mais aquela CAL tradicional. Então, a DR não vai participar do julgamento dessa nova CAL. Essa nova CAL é composta por o fiscal do contrato e por um representante da empresa locadora, tá? Então, não terá mais participação da DR, e como eu havia falado nas áreas, os empregados que se envolverem em qualquer sinistro de trânsito, forneça bastante elementos para que os caminhos sejam o mais justo possível. Coloque dados, relate testemunha, o mais que os senhores conseguirem fazer. Em relação à lavagem de viaturas, há muitas reclamações, apenas um posto fazendo isso, porque foram 3 lotes que foram publicados e somente um deu êxito. Então, haverá novamente a republicação de mais 2 lotes para licitação, para que possam ocorrer as lavagens de viaturas em outros pontos da cidade. Tá? Em relação ao pessoal que questiona a manutenção das viaturas, o pessoal não vai ser orientado a não levar viaturas lá nas oficinas das empresas locadas. Pelo contrato que nós questionamos, essas viaturas têm que ser entregues na GAF, e a GAF providenciar esta manutenção e a substituição da viatura que vai entrar em manutenção. Com relação a uma pergunta da questão da alteração do POP daqui noite, de poder trabalhar sozinho. Ele não vai poder fazer rota sozinho. Ele vai poder trabalhar sozinho a critério do superior imediato em uma obra, em algo que não coloca em tese e em risco a segurança do agente. Eles entenderam que uma obra tem o pessoal da obra que pode dar esse suporte. Eu entendo diferente, mas foi esse o entendimento deles. Sobre o grupo de risco, né? Eu vou ler todas as perguntas e responder, que a gente tem aí uns 15 minutos para poder encerrar essa live. Não, 10 minutos, né? Como iremos pagar as horas devidas? Os empregados do grupo de risco estão lotados na UO 6000. No retorno, seremos alocados na UO de origem, onde houver vagas. Em várias empresas, os empregados do grupo de risco já retornaram, Tribunal de Justiça, metrô, CPTM, e agora os professores e as aulas também retornaram. Na subprefeitura, os empregados com menos de 60 anos estão voltando. Como está o protocolo de retorno da CT? Foi informado pelo RH que, mesmo após tomar as 2 doses da vacina, só retornaremos depois da publicação do decreto do governo. E o funcionário que entrou no grupo de risco porque estava em tratamento e se recuperou, se ele, no caso, não poderia voltar aí, ou se isso só pode ocorrer após tomar as 2 doses da vacina. Então, como eu falei no início da live, a questão da vacina, ela depende de uma série de fatores. Tudo indica, lógico, que após a 2ª dose da vacina, e um período que ainda está sendo
estudado, ele possa retornar à sua atividade presencial. De qualquer forma, nós estamos trabalhando no sentido de construir uma retomada das atividades do pessoal do grupo de risco gradual, ou seja, dentro das condições adequadas. No início da live aqui, eu até divulguei aqui os dados de Covid e até do número de contatantes, que em tese não é um número muito alto, não é um número alto na realidade. Enfim, haveria talvez condições para isso dentro de situações que o próprio governo tem que concordar, ou seja, nós temos que ter uma definição disso internamente, né, e também junto à secretaria e os órgãos de governo, para que possa possibilitar este retorno, uma vez que o decreto ainda está em vigor. E nós estaremos, logicamente, seguindo esses decretos. Temos conhecimento, sim, dessas empresas que adotaram este plano de retomada, até entramos em contato com algumas. No caso do metrô, por exemplo, os acima de 60 anos sem comorbidade, CPTM, já retornaram de fato à atividade, entendo que isso poderia também ocorrer aqui na companhia. Mas, em todos os casos, eu entendo que isso envolve a área de segurança do trabalho e esses protocolos diretrizes que o próprio governo tem que definir, né, para que as pessoas possam voltar em segurança. Há uma série de situações ainda a serem esclarecidas, né, sobre essa retomada, e nós não podemos ainda tomar nenhuma posição sem que o próprio governo defina isso. Existe a possibilidade para várias situações que nós abordamos aqui, e a DR ela está diariamente trabalhando nesse sentido, tá? Mas a gente precisa aguardar aí para que isso possa ocorrer dentro dessas situações. Eu preciso estar começando a fazer um encerramento, a gente vai ter que encerrar a live daqui a pouquinho, e eu queria só colocar a vocês uma situação que nos causa muita preocupação. A companhia, desde a concessão da Zona Azul, ela teve um impacto muito grande nas questões orçamentárias. Eu tenho visto, estou olhando aqui algumas perguntas das pessoas, então nada para o motociclista, nada de PPR, enfim, entendo que são questões que seriam justas, principalmente para aqueles aí que estão se dedicando, né, estão no dia a dia, mas eu tenho que ser claro e transparente com vocês em dizer que a nossa situação ela é muito complicada no aspecto orçamentário. Então, o ano passado ficou definido um orçamento equivalente a 1 bi 30 e sem compensação da perda de verba direta da Zona Azul, que é equivalente a 100 milhões. Então, nós estamos começando o ano com um rombo no nosso orçamento de 193 milhões. Isso é um valor muito alto, né? Nas reuniões que têm ocorrido aí do Conselho Fiscal, esse tema foi abordado, né? Nós temos conhecimento também que no início do ano o prefeito ele divulgou um decreto que estabeleceu que as empresas de administração indireta adotassem redução nos custos em cargos comissionados, entre outras coisas, mas entendemos que isso pode ter outros desdobramentos. Então, pessoal, é importante que todos saibam que a situação hoje ela é muito diferente da do ano passado ou de outros anos. Nós estamos aí aguardando uma série de definições e de diretrizes que possam ser tomadas pelo governo. Melhor que estas soluções e alternativas possam sair daqui mesmo, e não ter que esperar que saia do governo, para que os impactos sejam os menores possíveis aqui para nós empregados e para a própria companhia. A nossa posição aqui da diretoria de representação, logicamente, é sempre no sentido para que a gente possa manter os nossos benefícios, o nosso salário, o nosso emprego, acima de tudo, e não perdermos mais com absolutamente nada. Nós merecíamos ganhar, mas hoje
nós estamos lutando para não perder as coisas, para as coisas não tomarem um outro rumo aqui dentro da companhia. Então, nós estamos agora fazendo um trabalho também junto à Câmara Municipal, como já fizemos no ano passado e retrasado, e sempre pedimos para que vocês acompanhassem isso, porque isso reflete na nossa empresa e no nosso dia a dia. Então, nós gostaríamos de passar a vocês que essa situação ela vai, provavelmente, nesses próximos meses, ficar mais clara aqui para nós. Eu vou municiar vocês de informações que tenham fundamento, né? Não fiquem com um rádio peão. Acredito que dentro desse processo possam ocorrer aí algumas situações que cheguem por outros meios ao conhecimento de vocês, e tomem muito cuidado com as informações que serão ventiladas. Mas a gente precisa, acima de tudo, estar muito focados agora nos problemas que a gente vai enfrentar, que já não são poucos, né? Nossas dificuldades hoje são gigantescas. Nós temos hoje quase 900 empregados aí fora de atividades operacionais, né, no dia a dia, fora no total aí quase 1.650, quase 1.700 empregados no total no grupo de risco, e isso, logicamente, gera mais desgastes para aqueles que estão exercendo as suas atividades. Nós temos conhecimento disso e vamos sempre lutar para que as coisas possam tomar um caminho melhor para todos nós, e que dentro desse plano de retorno que está se construindo, a gente consiga ter mais agilidade para o retorno das atividades, porque a cidade volta à sua atividade normal e nós ainda não temos as condições para isso. Mas, como eu disse, acredito que em breve nós vamos ter aí algumas notícias que vão chegar ao conhecimento de todos, e nós estaremos trazendo tudo isso a vocês. E gostaria de ressaltar que a companhia ela precisa tomar algumas decisões, né, a respeito aí de futuro, a respeito de decisões que ocorreram no Supremo, na questão da legislação, e que ela possa ser adequada a isso, como lá que está previsto na resolução do CONTRAN 811, né? E a gente precisa caminhar nesse sentido para que a companhia se fortaleça e não se enfraqueça nesse período. Eu dei uma encurtada hoje na live, porque a gente vai ter alguns problemas técnicos aqui no local onde a gente está fazendo a live, e aí eu não vou conseguir dar continuidade aqui a vocês. Mas eu queria, acima de tudo, agradecer aí a participação de vocês. As perguntas que porventura vocês fizeram eu não pude responder agora, eu estarei respondendo uma a uma aí, depois dessa live, e estaremos todos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção de vocês, continuem se cuidando, acima de tudo, nós temos que se unir, gente, nós temos que se unir para que a gente chegue num outro objetivo, a gente mude o rumo das coisas. Infelizmente, as situações não foram da forma como nós gostaríamos, mas graças a Deus hoje temos aí o nosso emprego, o nosso salário, os nossos benefícios, e nós vamos continuar lutando para mantê-los e lutar pelos nossos empregos, para que nossa empresa seja fortalecida aí, mesmo nesse período de crise que nós estamos enfrentando. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção de vocês.